Ao longo de 12 anos este território mudou e não mudou por acaso. Mudou porque houve uma visão e um trabalho árduo de uma equipa sempre com os olhos postos no futuro e que fez acontecer. Os próximos minutos vão ser ao lado do Presidente Fausto Oliveira, que nos vai levar a conhecer as ruas da União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarengue. Olá, Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos seguir viagem e vamos embarcar por estas ruas, por estas histórias desta União de Freguesias. Muito obrigado, assim será nesta rua histórica de Lousada, Rua de Santo António, muito acarinhada. Vamos à viagem então, Vamos Presidente, então, vamos seguimos. convidar todos que nos estão a ver. Presidente, iniciamos a nossa viagem em Silvares, estamos na Rua da Igreja. Aqui muitas obras, muitos projetos tiveram o seu início, já foram intervencionados, projetos esses há muito desejados pela população local, mas que já estão concretizados. Fale-nos um bocadinho acerca destes projetos. De facto, isto é um sonho antigo, isto começou já muito antes, cerca de 2009, quando começámos a idealizar os projetos. Futuramente contratámos um arquiteto, fizemos aqui uma negociação importante com o parco desta paróquia, no sentido de requalificar este teatro. Este teatro era antes em Alcatrão, uma coisa que não tinha nada a ver de facto com a igreja e com o espaço sagrado e o espaço importante que isto representa para as populações. Quisemos requalificar, primeiro começando com a casa mortuária, a requalificação do adro e agora muito mais recentemente, portanto está muito... fresquinho ainda, fresquinho, não é? De facto fresquinho, Sim. Esta requalificação deste espaço que foi já projetado pelo mesmo arquiteto que fez todo o projeto da igreja e da casa mortuária. Para termos aqui uma linguagem única deste espaço, que seja um espaço de fruição comunitária, onde as pessoas possam sentir. Nós tentamos a todos os meios que não houvesse aqui obstáculos para a mobilidade. Reparem que o espaço é todo ele quase plano muito amplo e com uma linguagem, sobretudo, que convida o trânsito a não ter grande aceleração. Por isso escolhemos estes materiais, sobretudo a pedra, o granito, para dar aqui uma qualidade ao espaço. Sei que esta obra, esta intervenção era muito desejada pela população. Como é que se sentiu quando viu nos seus fregueses o olhar de orgulho e também aquela certa gratidão por obra concluída? Isso é uma das coisas que, aos poucos, quando eu vou conversando com as pessoas, vou sentindo. Isto era um desejo de facto antigo, tivemos que negociar com a Câmara Municipal, isto foi um investimento que a Câmara de facto colaborou neste sentido, portanto foi uma obra realizada para a Câmara, mas que era um empenho nosso há muito tempo e uma promessa já feita há alguns anos. E a população hoje sente-se muito mais orgulhosa deste espaço requalificado, deste espaço que podem fluir de uma forma diferente. O Presidente costuma dizer que as obras não são só cimento. O que é que quer dizer com isso? Eu quero dizer que os espaços são para as pessoas e, portanto, nós não podemos criar espaços que sejam impessoais. Portanto, temos que criar espaços que permitem o convívio, por isso é que, por exemplo, os bancos, temos espaços, de facto, como este, onde podemos estar aqui parados a conversar, para que as pessoas possam fruir do espaço. Não é só carros, não é só trânsito, é sobretudo pessoas, que é para elas que as coisas existem. E para isso também está a vossa aposta no envelhecimento mais ativo, na preocupação de comunidade, de estabelecer relações das pessoas não pararem no tempo. Sei que também há movimentos séniores muito associado a esta união de freguesias. Que importância têm os movimentos não só na freguesia, mas na vida das pessoas? De facto, os séniores são uma das nossas maiores preocupações. É uma idade onde muitas vezes as pessoas se sentem esquecidas, se sentem isoladas e, portanto, nós temos um empenho muito grande em criar as condições para que eles possam estar, possam conviver,
possam usufruir do convívio uns dos outros e, portanto, nós promovemos um conjunto de atividades para que eles possam estar juntos. Temos 2 movimentos séniores, um a funcionar em Silvás, na Junta. Funcionou inicialmente aqui muito perto, precisamente nesta habitação que está aqui ao lado. Foi ali o nosso primeiro arranque. Alugamos aquele espaço, porque na altura não tínhamos outro espaço. Temos em Silvás e temos em Nogueira um grande movimento sénior também, onde as pessoas podem encontrar-se, passear, fazer atividades e, sobretudo, também temos aqui muitas dinâmicas ligadas à saúde, ligadas ao desporto, etc. Uma freguesia, então, dinâmica e ativa nas mais diferentes idades, é isso que o Presidente pretende? Tal e qual, desde os mais pequeninos nas escolas, onde nós oferecemos livros no Natal, uma aposta também na educação. As prendas que fizemos ao longo de vários anos, desde há 16 anos, foram sempre livros. Depois temos os jovens com as bolsas de estudo, somos uma das poucas freguesias no Concelho de Lousada onde temos uma dinâmica com apoio em bolsas de estudo para os estudantes. E temos os nossos séniores, que são também o nosso carinho e a nossa atenção. Presidente, seguimos viagem, vamos para outra rua da igreja, mas agora em Nogueira. Ok, será. Presidente, noutra rua da igreja, agora em Nogueira, uma requalificação que foi feita em diferentes fases. Isto mostra que também estas requalificações têm que ser feitas por etapas num trabalho constante. É verdade, isto até parece que nós só funcionamos para as igrejas, mas não, porque isto é um espaço comunitário de todos. O nosso caminho ainda está a iniciar, é verdade, ainda vamos temos outras coisas, mais. Temos muitas outras coisas, mas de facto aqui é o centro também nevrálgico desta comunidade que é Nogueira. E eu queria recordar aqui um homem que foi o Padre Mário Costa Pinto, que foi um grande impulsionador também desta obra, que desejou muito, infelizmente já faleceu há pouco tempo, deixou-nos, mas eu quero crer que ele, no sítio onde está, vai ficar com agrado quando ela estiver completamente concluída. Portanto, nós iniciamos a primeira fase, que foi a substituição do espaço que era fechado por umas escadarias mais abertas, estilo Vaticano II, numa igreja que se abre ao mundo, que ele muito desejava, e fizemos esta requalificação toda à volta da igreja, portanto, com estes passeios, com esta, digamos, esta fruição que as pessoas possam ter. E futuramente iremos avançar com a área de estacionamento e com a requalificação desta rua e da rua abaixo também para criar ainda melhores condições. Presidente, como é que se garante aqui que os projetos surgem com uma necessidade imediata, mas com projetos que têm que ser feitos a longo, médio prazo? Pois, a questão é mesmo essa, ou seja, eu costumo, e já disse isso noutras vezes, nós devemos planear o conjunto. E temos muitas vezes que o fazer em termos de construção por etapas. E essas etapas são em função dos meios que nós temos, dos apoios que temos da parte da Câmara Municipal, portanto que é sempre um parceiro nestes processos. E estes projetos acontecem porquê? Porque são uma necessidade da população. Ou seja, sobretudo estes centros que as pessoas mais utilizam, não é? Nestes espaços que são de fruição comunitária, portanto que as pessoas se sintam orgulhosas deste espaço que elas usam com muita frequência. E, portanto, não descurando outros aspectos, que é importante ressalvar, a sarjeta que é preciso limpar, as ruas que são precisas limpar, pequenas obras de manutenção de passeios em todo o lado, pequenas repavimentações de ruas em todo o lado, ou seja, coisas pequeninas, mas simultaneamente atendendo a que estes espaços tenham um valor simbólico muito grande para as pessoas. As pessoas, todas as necessidades são preocupações do Presidente. Como é que o Presidente garante que todas as populações das diferentes localidades da União de Freguesia são valorizadas da mesma forma? Pois isso é que é uma questão muito importante. Eu tento sempre atender a todos por igual. Há aqui, sobretudo, um valor da equidade, ou seja, tratar todos por igual, embora com algumas diferenças, porque eu acho que aqueles que têm menos, aqueles que estão mais afastados do desenvolvimento, precisam de um apoio suplementar para ficarem equiparados com os outros. Mas, de facto, nós não podemos pôr os ovos todos no cesto só, ou seja, temos de atender a todas as realidades.
e, portanto, investir em Pias, investir em Nogueira, investir em Alvarenga e em Silvás, de forma equitativa, de forma a resolver problemas, muitos deles já muito antigos e que é necessário dar resposta a tempo atual. Presidente, aqui em Nogueira há um movimento sénior muito ativo. Muito ativo, é verdade. O que é que o Presidente tem aprendido com os mais velhos? Olhe, os movimentos sénior são sempre um espaço de afetividade. Tenho aprendido sobretudo com as suas histórias, com a sua resiliência, com a sua vontade de viver. Eles muitas vezes dão-nos lições e eu tenho casos de pessoas que estavam um bocadinho isoladas, estavam sozinhas e pelo facto de terem vindo para o movimento sénior renasceram, renovaram a sua vida, porque começaram a ter compromisso, começaram a ter uma atividade física mais intensa e, portanto, tenho aprendido sobretudo a importância de um envelhecimento ativo muito importante que todos devemos ter e eu caminho para lá, é um facto, não é? Todos nós caminhamos e, portanto, aprendo também com eles essa ação e essa luta pela vida. Muito bem, Presidente. Vamos seguir viagem e vamos até Alvarenga, onde outro mundo, outros focos, outros pontos a descobrir. Vamos lá nesta viagem. Vamos a isso. Presidente, estamos em Alvarenga. Houve aqui uma necessidade de responder a todas as necessidades da população. Este é sobretudo um local para se estar. Estamos aqui num local de convívio e de encontro. É verdade. Este é um espaço, já existia, tínhamos aqui já estas árvores plantadas há muitos anos. Nós, quando chegamos à Junta, quisemos dar-lhe uma nova vida, revitalizando. Portanto, trouxemos para aqui as mesas, trouxemos para aqui a churrasqueira e mais recentemente fizemos uma alteração significativa no espaço do campo, incluindo o seu arrelvamento com piso sintético. Fizemos também a requalificação dos balneários, ou seja, temos aqui um espaço muito interessante, muito agradável, onde as pessoas podem encontrar. Por vezes vêm famílias inteiras, vêm grupos, vêm associações e usufruem este espaço de uma forma muito agradável e muito tranquila, porque é um espaço basicamente fechado, onde as crianças podem brincar à vontade. Um espaço onde quem cá vem pode viver em perfeita harmonia a vivência comunitária da freguesia. É verdade, ou seja, as pessoas sentem-se aqui muito à vontade, as pessoas sentem-se aqui muito acolhidas e tranquilas e, portanto, de certa maneira também, este não é um espaço só de Alvarenga, este é um espaço comunitário que está aberto a todos, aberto às outras freguesias, mas também às freguesias vizinhas que não fazem parte desta união de freguesias, como é Santa Margarida, São Miguel e outras freguesias aqui ao lado, onde as pessoas nos requisitam e às vezes até, olho de Penafiel, ainda já aqui há pouco tempo, tivemos uma equipa de futebol, de formação que veio aqui fazer o seu convívio, portanto, muito interessante. Um espaço comunitário que também agrega as associações aqui com um papel também muito importante e bem vincado. Sim, nós quisemos, sobretudo em 2013, com a agregação de freguesias, nós quisemos dar aqui uma dinâmica nova aos espaços e aos edifícios. A parte administrativa ocupa apenas 1 hora, 2 horas por semana e ter os edifícios fechados era um crime, porque era um investimento significativo do Estado. Então, nós partilhamos os espaços com as associações. Temos aqui mesmo ao lado uma associação que acarinhamos muito, que é a ALDAF, a Associação dos Deficientes, seus familiares de Lousada, que cresceu connosco. Nós, inclusive, tivemos uma psicóloga que esteve a dinamizar esta atividade. Temos, por exemplo, em Nogueira, a Banda Filarmónica de Lousada, que foi acolhida também e que tem lá o seu espaço de ensaios e a sua sede social. Portanto, em Pias temos salas de formação que normalmente dispomos às associações e a grupos e a empresas que queiram fazer a formação, portanto, jogando o espaço. E em Silvás temos o movimento sénior de Silvás, portanto, tudo ocupado, tudo a funcionar em pleno.
Um presidente atento às suas associações, mas também aos seus jovens e ao desporto. É exemplo disso este campo que está aqui ao nosso lado. Acredita que os seus fregueses jovens sentem orgulho no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por si? Sentem muito. Foi uma das coisas que, quando eu cheguei aqui a Alvarenga, sobretudo os jovens desta terra me pediram, por tudo, que não os abandonasse e que criasse condições para ter um espaço moderno e equipado para que eles possam praticar, digamos, o desporto. Nós quisemos ir mais além, de facto, renovamos o espaço, dotámo-lo de condições para a prática desportiva, digamos, com as medidas oficiais, porque o campo não tinha, e hoje é um espaço, sobretudo, aberto. Nós quisemos que este espaço não fosse um espaço fechado. Qualquer pessoa, a qualquer hora do dia, pode vir para aqui, pega numa bola e usufrui este espaço. É assim que queremos que ele funcione, digamos, totalmente dedicado às pessoas, em qualquer hora do dia, em qualquer momento da semana. E nesta altura de sol ainda mais convidativo. É verdade, é verdade. Agora vem o verão e, portanto, Presidente, ainda em Alvarenga, vamos agora conhecer um outro espaço destinado a outro fim, mas também muito importante. Vamos lá seguir viagem. Vamos então. Presidente, e a poucos metros do campo onde corre vida, há aqui atrás de nós um local para a despedida. A Casa Mortuária de Alvarenga foi uma obra também pedida pela população local. Este é um espaço para onde ninguém quer vir, mas que todos precisam que a obra esteja bem feita. É assim? De facto, eu ia quase citar uma expressão bíblica que dizia: "Tu, Belém, que és a mais pequena das terras, de ti virá o Salvador." E, de facto, Alvarenga também é considerada uma das mais pequenas freguesias do concelho de Lousada, mas tem toda a dignidade em ter uma casa mortuária como todas as outras e, portanto, não poderia deixar de completar este mandato sem concluir aqui também esta casa mortuária. Era um ansejo, um desejo da população há muitos anos, fala-se há mais de 30 anos e, de facto, chegou a hora, chegou a vez de ver este sonho concretizado agora neste final de mandato. Também muito graças aqui ao impulso de um alvareguense, que é aqui o Alípio Campos, que todos os dias me roía os calcanhares, de facto, para que esta obra viesse à luz do dia e ela aqui está, quase Sendo pronta. esta uma obra tão desejada, Presidente, como é que foi pensada e projetada esta casa mortuária, sempre tendo em conta os valores como a dignidade e o respeito na última despedida? De facto, eu queria só pôr aqui um parênteses, porque de facto não foi este o primeiro local que nós idealizamos. Nós tínhamos inicialmente um primeiro projeto, não foi conseguido, aqui muito perto, numa lado da igreja, não foram reunidas, de certa maneira, as vontades de todos e, portanto, depois virámos-nos para este local, pela proximidade à igreja, pela proximidade ao cemitério, e começámos a sonhar e quisemos criar aqui um espaço simples, mas com muita dignidade, onde as pessoas, de facto, nestes momentos são sempre de sofrimento, pudessem encontrar aqui também algum conforto, sobretudo dos familiares e dos amigos que vêm fazer a despedida dos entes queridos. E o Presidente sentiu algum peso emocional quando esta obra iniciou? Estamos agora aqui com ela quase a finalizar, em breve será inaugurada. Há algum peso emocional? Há, de certa maneira, porque eu de facto, inclusivamente porque pelas circunstâncias da vida, se calhar sou o único Presidente que construiu duas casas mortuárias. Construí a primeira em Silvar, já há muitos largos anos, em 2010, em 2009 foi inaugurada e agora esta, que de facto vai concluir este processo. É um edifício que me orgulha muito, orgulha no sentido de dotar esta freguesia daquilo que sempre almejou. Um Presidente que pensa sempre a sua freguesia e quer dotá-la de condições para viver independentemente das idades. Independentemente das idades, independentemente de ser uma freguesia grande ou pequena, de facto que todos possam ter as mesmas condições em pé de igualdade. E está aqui à vista de todos, de facto é um edifício que cumpre esse objetivo
de dignificar esta freguesia e dignificar também a União de Freguesias, porque faz parte deste conjunto. Muito bem, Presidente. Vamos para o próximo Obrigado. local. Até já, esta viagem. Então, vamos lá. Presidente, estamos em Pias, sei que a melhoria urbana, a mobilidade foram grandes apostas suas para esta localidade. O que é que já foi feito em Pias? De facto, havia aqui duas realidades, ou seja, havia a parte mais urbana e a parte mais rural, e era preciso unir estas duas comunidades. E, portanto, foi o nosso projeto inicial de criar aqui uma mobilidade urbana com passeios em toda esta extensão, que vai desde a Rua da Ribeira, Rua da Figueira, Rua de Sedubezas e Rua das Moutadas, e portanto nós temos estas ruas agora com passeios, requalificadas também com tapete renovado, com tapete novo, e portanto onde é possível agora fazer este trânsito de um lado ao outro e esta centralidade à igreja, quer da comunidade mais rural de baixo e quer da parte mais urbana de cima. Sei que neste momento também estão a ser intervencionadas duas ruas muito importantes. É verdade. Neste momento estão precisamente a decorrer obras na Rua Guerra Junqueiro, portanto é uma atividade que a Câmara assumiu, um desejo muito grande nosso. Era uma rua que tem muito movimento, faz desanuviar algum trânsito daqui desta parte para a zona da autoestrada e, portanto, era uma rua em paralelos muito perigosa e que neste momento vai levar um tapete, vai levar também passeios. As obras estão a decorrer, uma parte já está concluída, uma parte que abrange Boinho, outra parte abrange Pias e em breve trecho vai ficar concluída. Portanto, vamos criar também aqui condições de mobilidade, mais uma vez a questão da mobilidade. Temos também aqui uma outra rua que é António Magalhães da Cunha, que é no fundo do Parque Urbano, uma rua também muito degradada, que vai levar um tapete também muito em breve. De facto, é nós termos aqui nesta freguesia também condições de melhor mobilidade. Houve uma outra rua também que já foi intervencionada, não posso deixar de esquecer, que é a Rua Várzea de Cima, ali, digamos, numa da parte mais baixa da freguesia de Pias e que faz a ligação ao campo de futebol de Boinho. No fundo, são obras para melhorar a coesão territorial. É verdade, ou seja, aproximar os locais, criar condições para que todos possam usufruir deste espaço que é de todos. Para além destas obras, sei que também esta localidade de Pias se centra muito e foca muito no seu associativismo. É verdade, nós temos aqui talvez das freguesias mais bairristas e mais associativas. É uma freguesia que tem duas associações muito pujantes, muito fulgurantes. Mais, se calhar, noutros tempos, hoje o associativismo vive uma certa crise, mas de facto, quer a Associação Os Pienses, que é aqui muito perto, quer a ARC Pias, que é precisamente na parte mais urbana, são duas associações que dão muita identidade a este território de Pias, onde as pessoas se encontram e de facto têm um espaço de convívio, de confraternização e de realização de atividades, quer desportivas, quer culturais. Este presidente, digamos assim, quis sempre, durante os seus mandatos, unir muito as pessoas, estabelecer ligações e para isso, Presidente, acho que se torna oportuno este momento para falarmos de duas festas muito importantes, a festa dos vizinhos e a festa do Rio, muito importantes para essa coesão e para essa proximidade entre os vários fregueses. De facto, tocou num ponto essencial e que me toca muito no coração. São duas festas que de facto juntam as pessoas não só dos territórios onde elas se realizam, mas de toda a comunidade da União de Freguesias. E eu destacava aqui de facto a festa do Rio, é uma festa que decorre aqui em Pias, é uma festa que valoriza o Rio, era naquela altura quando eu cheguei aqui um território abandonado. Silvas, as ruas degradadas e que nós requalificamos o espaço e quisemos chamar a atenção das pessoas para o Rio, para a importância do Rio.
Eu tenho memórias inclusive da infância, eu sou habitante de Silvares e vinha de bicicleta até ao Rio Sousa, digamos no verão, para conviver com outros amigos, com outros colegas, tomar banho, etc. Portanto, é um rio que é muito carinhoso, é muito querido para as pessoas, não só de Pias, mas também da vila de Silvares e dos territórios vizinhos. E, portanto, com esta festa do rio, nós quisemos dar-lhe a importância que o rio merece e criar um espaço de convívio. E depois temos a festa dos vizinhos. Que tem crescido ano após ano. É verdade. A festa dos vizinhos é um projeto que eu acalentava há muitos anos. Foi possível iniciá-lo em 2017, se não me engano, e, portanto, que foi um projeto que agregou também toda a comunidade da União de Freguesias, onde juntámos várias associações, onde criámos sinergias entre todos e, pouco a pouco, paulatinamente, no início éramos 300 e agora somos mais de 2.500, numa atividade que enche a Rua de Santo António, onde precisamente começamos este percurso para esta união, não é? E de facto é muito simbólico que seja uma rua das mais antigas do concelho de Lousada, onde se enche de vida pelo menos uma vez do ano. Enche-se de vida também e dos sabores que cada um leva para cima da mesa. Tal e qual. É uma noite em que se enche bem a barriga, Presidente. Enche-se a barriga e, sobretudo, partilha-se aquilo que se traz, que é uma das dimensões fundamentais da vida dos vizinhos. Esta é uma atividade que começou em França, aqui há muitos anos atrás, e, portanto, e que eu não tenho originalidade nesse aspecto, mas quis dar-lhe um toque muito lousadense, de aproximar as pessoas, trazê-las para a rua, de as pôr a falar umas com as outras, de criar laços, de criar aproximação. E, de facto, é isso que tem acontecido e com muito sucesso. As pessoas todos os anos, mal acaba a festa dos vizinhos, já estão com saudades e querem de novo voltar a esta festa que junta as pessoas, sobretudo. Presidente, com estas festas sente que criou uma verdadeira comunidade? Esse foi o meu objetivo. Quando eu me candidatei a presidente de uma união de freguesias, havia muita perspectiva do que é que isto podia ser. Seria uma soma de 4 freguesias, cada uma a trabalhar para o seu lado? Eu fui sempre adepto destas agregações. Desde o primeiro momento achei que podia ser uma oportunidade de fazer diferente, de inovar e de unir. E numa perspectiva, quando nós temos escala, quando nós temos mais capacidade, conseguimos fazer mais. E isso foi o que aconteceu ao longo destes anos. Porque se nós conseguirmos unir, todos juntos somos mais fortes. E, portanto, esta união foi de facto um objetivo que se concretizou pouco a pouco. Olha, até inclusivamente com os passeios que nós fazemos todos os anos com as pessoas da freguesia, que não são só os idosos, mas é aberta a toda a comunidade e às vezes vem até gente de fora, onde no início, no segundo ano, nós tentámos fazer freguesia por freguesia e as pessoas disseram-me logo: ó Presidente, não faça isso, nós queremos ir todos juntos. Muito bem, Presidente, em Pias, tal como nas restantes localidades, faz acontecer. Para Pias, há uma projeção de projetos futuros, vamos conhecê-los? Vamos conhecê-los, vamos a isso. Presidente, estamos ainda em Pias, agora nos Moinhos, um local onde se respira história, respira-se natureza, mas também se projeta e constrói o futuro. É verdade. Este é um espaço dos mais maravilhosos que nós temos nesta União de Freguesias. É um espaço para nós nos encontrarmos connosco próprios, é um espaço de introspecção, de calma, de serenidade, com este barulho da água, de facto dá-nos uma tranquilidade imensa. Este também é um espaço muito querido pelas populações, onde nós, encontrando aqui neste espaço também a capacidade de o renovar. Ele neste momento está um pouco degradado, nós encontramos este espaço em 2013, onde não havia flores, havia silvas e as coisas estavam muito abandonadas. Nós requalificamos a rua e iniciamos as negociações precisamente para depois, 1 ano ou 2 depois, entregarmos este projeto à Câmara, que tem outra capacidade financeira, para realizar aqui um grande investimento, por aquilo que eu sei ultrapassa 1.400.000 euros, para restaurar este património e entregá-lo de novo às populações. Presidente, como é que se
consegue preservar o património em tempos em que ocorrem tanta mudança e que o tempo é tão volátil? Eu acho que é uma das missões de nós presentes. Nós somos herdeiros daquilo que os nossos antepassados construíram. Esta é uma memória também daquilo que é a vida dos moleiros, dos moinhos, não é? Do pão que depois as nossas mães ainda, eu recordo-me da minha mãe que amassava nas maceiras o pão e metia ao forno. E, portanto, é necessário para os vindouros mantermos esta memória, esta tradição. E agora renovarmos, sei que no projeto está a utilização das MOS para a produção de eletricidade, portanto há uma reconversão de certa maneira, mas de facto mantermos uma certa memória. Um povo que esquece a sua memória é um povo sem futuro. E, portanto, eu acho que preservar o futuro é aquilo que nós mais devemos fazer sempre. Nesse projeto que está pensado para este local, e passo a redundância, há aqui um projetar da alma do património para as gerações mais novas. É isso mesmo. E eu queria de facto salientar, digamos, um vereador, foi Manuel Nunes, com quem nós destacamos este projeto. Ele apadrinhou de alma e coração este projeto e de facto, em conjunto com as universidades, com as pessoas especialistas no assunto, criou um projeto de facto de requalificar, mantendo a traça original. Portanto, não há aqui uma transformação para um projeto que não faria sentido. Digamos, há um preservar da memória. E a nós isso é-nos muito querido porque foi uma das nossas principais preocupações. Aliás, essa preservação e depois também a que as pessoas pudessem usufruir, pudessem aprender, pudessem estar e conviver e deixassem para os futuros, não é? Onde vamos ter, por exemplo, saber como é que se faz uma pena dos moinhos, como é que se constrói uma mó, como é que se moe a farinha, vamos ter moinhos a funcionar. Aliás, há aqui ainda um moinho a funcionar, que é um moinho privado, portanto este património foi agora adquirido para a Câmara, mas temos ali um moinho que ainda continua a funcionar e, portanto, manter esse património é uma das coisas que nós queremos e nós, União de Freguesias, eu enquanto Presidente e o meu Executivo, não é? E aqui também com o Alípio, queremos manter e preservar e criar um espaço que as pessoas possam gostar de estar, gostar de visitar. Presidente, nesta viagem conhecemos tradições, associações, conhecemos o património, conhecemos também tudo aquilo que se projeta para o futuro, ainda nos falta conhecer os sabores. Vamos nos sentar à mesa, saborear os sabores desta União de Freguesia e aí também conhecer e falar melhor sobre o que foi feito, mas também aquilo que ainda está para vir. Obrigado, vamos a isso, vamos a estar na hora, está na hora, vamos lá. Presidente, depois de alguns quilómetros já percorridos, sentamos-nos agora à mesa e vamos falar daquilo que foi feito e do que ainda está por vir. Quando, em 2013, assumiu o cargo, pensou chegar até aqui? É assim, em 2013, isso já vai lá muito atrás, não é? Naquela altura, a primeira perspectiva era de começar. E, de facto, ano após ano, não é? O entusiasmo foi crescendo, as pessoas também foram ano após ano em eleições sucessivas validando aquilo que tinha sido o nosso trabalho e, portanto, chegamos hoje aqui, de facto, já muito perto do final do mandato, com uma grande satisfação. O que é que foi mais difícil ao longo destes 12 anos? Eu não posso considerar que seja assim algo de muito difícil, mas de facto o tempo despendido, não é? Muitas vezes a família que fica um pouco prejudicada por esta dedicação é um fator que em alguns momentos nos faz refletir, mas no global acho que não há assim nenhuma dificuldade. Tive sempre da parte do povo, dos eleitores, uma grande compreensão, até uma grande ajuda a que nós fizéssemos de facto um bom trabalho. As pessoas normalmente são exigentes,
As pessoas vão-nos acompanhando e vão-nos pedindo alguma coisa sempre e nós vamos correspondendo a essa perspectiva. São 12 anos, ao longo deste percurso acredito que muita gente se cruzou no seu caminho, muitas pessoas, muitas histórias. Há algum momento que eu tivesse marcado mais? Eu acho que há uma coisa que me marcou de uma forma muito especial. Em primeiro lugar, o carinho das pessoas. As pessoas senti sempre da parte delas um carinho muito grande e, por outro lado, também em alguns momentos, o Presidente da Junta, por vezes, não sei por ser eu, por ser outro, mas às vezes éramos quase psicólogos. A capacidade de escuta do problema do outro, da situação que está a viver, em alguns casos mais aflitivas, para mim também foi uma aprendizagem e, sobretudo, uma doação de, sobretudo, de escutar, de ouvir. E as pessoas precisam muito hoje de ouvir. E, sobretudo, com os idosos, com as pessoas que estão mais solitárias, digamos, termos essa capacidade de escutar é muito importante. Foi então aqui uma política de proximidade e, enquanto Presidente de Junta, teve que ter, claro está, junto de si, próximo de si, uma equipa para conseguir levar os seus projetos avante. Quem é que foram os seus principais pilares? Ao longo dos anos, a equipa não foi sempre a mesma, portanto, foram pessoas que se foram renovando, não é? Temos aqui vários elementos que eu queria destacar, sem esquecer ninguém, desde o Abílio Melo, desde a Cristina Barbosa, que foi um pilar essencial. Fui buscá-la para a lista, para este desafio, para esta candidatura em 2013, quase in extremis. Foi uma pessoa fundamental neste processo todo. Depois temos a Cláudia, temos o Filipe, temos o Manuel Nunes e temos o Alípio Campos, pessoas que ao longo destes anos nos foram acompanhando, sem esquecer ainda mais atrás um pouco um homem que também foi para mim fundamental, José Machado, um homem que me acompanhou desde o início, ainda antes de 2013, na primeira candidatura que eu fiz à Junta de Silvás. Temos também ainda o Joaquim Teixeira, que também fez parte do Executivo e a Presidente da Assembleia e o grupo todo da Assembleia, a Isabel Pinto, a Carla, etc., um conjunto de pessoas muito importantes. Sei que o Presidente costuma dizer e tem um lema de que todos contam. As suas pessoas, acredita que sentem isso, que todos contaram, que todos estiveram envolvidos num só projeto e numa só causa? Eu sempre costumo dizer duas coisas. Perante as dificuldades, perante os projetos, às vezes alguns projetos que, para a minha equipa, para as pessoas que me acompanhavam, pareciam difíceis de realizar. Havia uma frase que hoje as pessoas me reconhecem, em que eu dizia, isso é fácil. Temos é que começar, aos poucos, desmontando, um pouco como o Presidente da República, uma altura chegou a dizer que é preciso desmontar em coisas pequeninas para ser mais fácil de fazer. Descomplicar. Descomplicar, de certa maneira. E, ao mesmo tempo, perceber que em cada projeto, em cada atividade, contam todos. Contam os que lideram, contam os trabalhadores, conta a pessoa que no fundo vai fechar a porta, conta o varredor, todos têm um papel essencial. E esse papel, sendo diferente, é igual em dignidade e, portanto, é importante contar com todos. Não há gente mais importante do que outros, porque todos é que fazem a diferença e todos é que fazem o projeto acontecer. Aliás, isso era uma dos nossos slogans da última candidatura, que foi fazer acontecer. Presidente, há sempre um legado que deixa. Quando olhar para trás e fizer uma retrospectiva de tudo o que fez por esta União de Freguesias, como é que gostaria de ser recordado? Eu acho que eu quando me meti na política e nesta atividade de ser Presidente da Junta, eu desde o princípio que me convenci de uma coisa. Depois de nós passarmos e dedicarmos muito tempo a projetos na freguesia, depressa somos esquecidos. Portanto, não tenho a ambição de que depois, futuramente, sejamos recordados. O objetivo principal para mim mesmo foi uma satisfação pessoal de realizar coisas e de fazer as pessoas felizes. Temos duas áreas fundamentais. Uma área, de facto, em construir, em criar
Eu costumo dizer que um presidente de uma junta, um governante, tem que fazer um plano de desenvolvimento integrado, onde deve puxar sobretudo os que estão mais atrasados, das áreas que estão mais esquecidas, para pormos todos em pé de igualdade. Foi isso que eu tentei fazer e, portanto, acho que é um pouco essa marca. E o que se fizer, e isso tentei sempre fazer, é fazer bem feito. Ou seja, não fazer por fazer, às vezes é preferível esperar mais um pouco, mas que a obra que fique com alguma continuidade, e não digo eternidade, porque as coisas são muito voláteis, mas que perdure por algum tempo. Portanto, deixar essa marca, de facto, da minha passagem por esta União de Freguesias, por este território, mas sobretudo deixar uma marca nas pessoas, de que eu estive com elas, estive perto delas e, sobretudo, tentei uni-las. Um dos focos principais da minha candidatura foi a união. Muito Tentar bem. unir estes 4 territórios e criar uma unidade intrínseca entre eles. Sei, Presidente, que para esse legado já há uma série de projetos futuros pensados, mas sugiro-lhe que deixemos esses projetos para a parte da sobremesa. Okay. A refeição já espera por nós. Damos continuidade então a esta conversa e a esta apresentação de projetos, porque sei que também tem um elemento do seu executivo muito importante que se vai juntar a nós e que vai estar ao seu lado a falar dos projetos futuros. É verdade. Isto é um trabalho em continuação. Apesar de eu estar de despedida, mas de facto eu sempre planeei com tempo, com antecedência. E iremos ver alguns projetos que já foram planeados há 15 anos e estão agora em concretização. Iremos então ver isso e preparar esse futuro. Deixamos então para a parte mais doce deste almoço. Obrigado. Até já. Presidente, com o estômago mais compostinho, enquanto aguardamos agora pela sobremesa, vamos aos projetos futuros. Que projetos são esses? Ora bem, eu costumo dizer que deve ser com tempo que devemos planear e, portanto, foi sempre um apanágio do meu exercício enquanto Presidente de ir planeando passo a passo com alguma antecedência. E temos aqui, por exemplo, um caso muito concreto, que é o caso do planeamento para um alargamento futuro do cemitério de Pias. Neste momento não há uma necessidade já, mas será se calhar daqui a 10 anos. E nós estamos antecipadamente já a apresentar uma proposta que está nesta fase final de negociação para avançar. Um Presidente que não é então egoísta, que deixa projetos definidos para o seu sucessor. Eu acho que nós devemos olhar sempre para o conjunto e eu sempre defendi que devemos planear, porque se for bem planeado custa menos, digamos, em termos daquilo que será os custos do erário público e prevenimos situações que às vezes podem deixar os futuros presidentes enrascados e assim não. E Presidente que é Presidente, acredito que seja sempre Presidente, mesmo de fora vai olhar com muito olhos, carinho, não é? muito carinho, Muito sim. bem. Acompanharei com expectativa essa realização. Outro projeto também que está em execução é a necessidade de nós criarmos na Junta de Freguesia de Silvares, que é o centro nevrálgico de toda esta União, um espaço que será um espaço para rumos. Nós temos muita maquinaria, temos uma equipa de cerca de 8 trabalhadores e precisamos de arrumar todo o espaço e ao fazer isso aproveitaremos um espaço também para criar um auditório para futuros eventos, etc. Portanto, temos aqui uma ideia, digamos, daquilo que será depois o futuro, com as garagens, a parte superior, no sentido de criar já condições para o futuro. Portanto, estamos já a planear. Infraestruturas também a serem pensadas. E depois tenho aqui um projeto que não é meu, quero dizê-lo. Este é um projeto que foi realizado pela Câmara Municipal de Lousada, mas que eu tenho aqui o meu coração todo. Tem a ver com o Parque Molinológico de Pias, portanto, aquela área dos Moinhos de Pias. Nós iniciamos este projeto em 2014 com as negociações com o terreno, depois quisemos entregar isso à Câmara Municipal para dar andamento ao processo e eles desenvolveram o projeto,
Neste momento já foi feito o concurso público e está agora para breve o início das obras. A identidade então a ser preservada, não é? É verdade, e é um projeto que acho que é muito interessante, vai preservar de facto este espaço interessante, criando aqui condições depois para um espaço de exposições, interpretativo desta área dos moinhos, mas que a nós nos diz muito porque sempre demos uma ênfase muito grande a isto, incluindo com a criação da Festa do Rio, que é uma festa emblemática neste espaço, dando valor ao Rio Sousa, que é um dos grandes patrimónios do Concelho de Lousada e que só num cantinho do território de Pias passa, mas que para nós é muito significativo. Presidente, a este almoço e agora a esta conversa já se juntou um homem do seu executivo, conhecedor destes seus projetos, alguns conhece muito bem. Então, Sr. Alípio, peço-lhe que apresente e que dê continuidade à apresentação destes próximos projetos futuros. Sim, muito bem. Aqui vemos um projeto que é o alargamento do cemitério de Silvares, um projeto que o Sr. Presidente já iniciou em 2010 as negociações do terreno, por isso já estava pensado, já tem vindo a planear já desde 2010. Neste momento é uma necessidade, é um projeto que já está iniciado, vamos ter à volta de mais 400 campas. Um terreno quase com 1.200 metros quadrados, mais ou menos. Neste momento é mesmo uma necessidade para Silvares, por isso já pensado em 2010, não é, como o Presidente também tem falado, vai ser o momento certo, é agora mesmo, porque já é uma necessidade. Temos outro projeto que é a Estrada de Santa Cristina, Estrada de Santa Cristina, também uma necessidade já há muitos anos. A própria população falava muitas vezes nesta estrada, no alargamento desta estrada, criar passeios para a mobilidade, era uma necessidade. E então é um projeto da Câmara Municipal, mas a qual o Sr. Presidente tem vindo já ao longo dos anos também a trabalhar neste projeto. Tem sido ele até a pessoa que tem vindo a negociar com os proprietários, tem tido uma grande luta para que este projeto seja concretizado e agora sim, já temos o projeto, vai iniciar brevemente e também para a nossa população é uma necessidade. Mais uma prova aqui está daquilo que falamos ao longo desta reportagem, que é a aposta do Presidente da Junta na mobilidade, nos acessos, exatamente, na ligação sempre a pensar entre diferentes nas pontos. pessoas e em todos. Muito bem. Depois temos 4 projetos de acessibilidade com necessidade nas nossas infraestruturas de cada junta freguesia. Neste caso, da Junta de Nogueira. Vamos fazer alterações também de acessibilidade às casas de banho para as pessoas com mobilidade reduzida. São 4 projetos, um em cada junta freguesia. Esta é de Silvares também, vai passar por ter uma rampa de acesso à parte de atendimento das salas da junta freguesia. Temos também este que é da Junta de Pias, também passa por ser também um alargamento das casas de banho, com acesso à mobilidade, e temos também a de Alvarenga. Estes 4 projetos vão ser financiados a fundo perdido, nós concorremos aos fundos do PRR, por isso também é uma necessidade, também vamos aproveitar, e lá está pensado mais uma vez, deixarmos as infraestruturas todas elas em concluídas e para receber a nossa população e para todos. Projetos e obras então estruturais numa junta que diariamente faz acontecer. Orgulho de pertencer a esta junta de freguesia. Tenho mesmo muito orgulho. Nesta união de freguesias, cada obra tem um nome, cada rua uma história e cada iniciativa um objetivo claro de aproximar e de melhorar. É sobre o lema a fazer acontecer que o futuro começa a ser construído. Mais do que um lema, esta é uma forma de estar.
Este programa tem o apoio de